Noite, paz do Senhor a todos. Para mim uma alegria estarmos uma vez mais aqui na igreja, pela primeira vez aqui em uma live no Facebook, especialmente aqui com a participação da nossa irmã, a cantora Tatiane. Para nós é uma alegria estarmos juntos e eu gostaria de encorajar você que está aí do outro lado e dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Graças a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Cleide, que está aqui também nos dando esse suporte. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Lael, que está fazendo toda a parte aqui da transmissão, dos trabalhos técnicos, que Deus possa continuar abençoando. E louvo a Deus também pela vida da nossa irmã Tatiane, que teve essa grande ideia de fazer essas lives com o hino antigo. E estamos aqui para dizer que Jesus salva, cura e liberta. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. É um texto de veras conhecido dos irmãos, dos amigos, mas foi a palavra onde o Senhor colocou no meu coração e eu creio que Deus falará com você nesta noite. Lembrando aqui do irmão Tonho Filho, no domingo, e eu conversava com ele depois, e aí, irmão Tonho Filho, como que é pregar para uma câmera, para alguém que está aí como você, do outro lado? Esse rapaz é bem diferente de nós, acostumados a pregar ao vivo para as pessoas, mas a prova é Deus nos dá essas oportunidades que Ele nos tem concedido. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante. Tenha um pouquinho de paciência comigo, em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O versículo 14 diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, porém, disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? O versículo 19 diz: E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperava que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto ou tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram.
O versículo 25 diz assim: e ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar a leitura, eu gostaria de ler mais um versículo que está aqui, no versículo de número 32, que diz assim: e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos abria as Escrituras e nos falava? Eu gostaria de orar com você uma vez mais, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti por essa oportunidade tão grande, tão maravilhosa, pela minha vida, pela vida deste homem, desta mulher que está nos acompanhando neste momento, deste jovem, desta criança, Pai. Nós conhecemos e sabemos o quão maravilhoso e quão poderoso é a Tua palavra. Que o Teu Espírito tome total direção nesta noite. Fale poderosamente comigo e conosco. Que o Teu Espírito venha trazer a Tua palavra nesta noite. Aquilo que eu te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, amigos que nos ouvem, crentes, não crentes, pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, a irmã Tatiane, os seus amigos. Deus colocou hoje uma palavra no meu coração. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido, que mostra um episódio pós Jesus ter sido morto, pós Jesus ter sido crucificado. E o texto no capítulo 24 de Lucas vai mostrar para mim e para você que esse Jesus que foi crucificado, Jerusalém ficou abalada. E os discípulos também ficaram totalmente abalados com aquilo que aconteceu, como que os principais dos sacerdotes, os judeus, as pessoas que faziam parte daquela cultura judia, naquelas circunstâncias, fizeram com Jesus o Nazareno, Cristo, o Senhor. E o texto vai mostrar que depois que Jesus morreu, no terceiro dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam saindo de Jerusalém e partindo em direção de uma localidade chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. O texto aqui vai falar em estádio, mas convertido numa medida que nós temos hoje, seria 11 quilômetros. E naquele caminho, enquanto eles saíam de Jerusalém e ia para aquele lugar, se fosse um de nós, diria assim, saía para aquele interior ali, Jesus, o texto vai dizer, o mesmo Jesus se aproximou dele, o mesmo Jesus acompanhou aqueles 2 homens, cujo nome de um deles era Cleopas, e seguiu com eles. E o que me chama a atenção é a maneira, a preocupação daqueles homens com relação a tudo que tinha acontecido. E eles discutiam, e eles falavam de um para o outro, eles olhavam para a situação e não queriam acreditar que os judeus tivessem executado Jesus, um homem que tinha feito tantos milagres, que tinha feito tantas curas, que tinha curado tantas pessoas, libertado tantos homens e mulheres que precisavam de libertação, que tinham trazido tanta luz aos corações daqueles que estavam em trevas. Eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiam assimilar aquilo que aquelas pessoas com uma maldade no coração tinham feito. Mas ele não sabia que o propósito de Deus estava se cumprindo na morte de Jesus. E o próprio Jesus, quando encontrou-se com ele, chama a atenção dele,
não convinha que o Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, não convinha que o Cristo padecesse aquilo que foi determinado pelo seu Pai que assim o fizesse, não convinha que a palavra de Deus pudesse se cumprir. E aqueles homens ficaram assustados, porque para eles não imaginavam que a caminhada de tribulação faria parte da passagem de Jesus na terra. Eles acreditavam que Jesus era um homem bom, uma pessoa que de fato tinha o temor de muita gente, tinha a graça para trazer palavra de alegria a muitas pessoas, mas eles não acreditavam que ao lado desta caminhada que Jesus seguia na terra, teria tantos espinhos e chegaria a uma situação tão difícil onde Jesus seria morto e depois enterrado, ou melhor, colocado em uma sepultura nova, como está escrito na palavra de Deus. Simplesmente para quê, irmão Lael? Para cumprir a palavra de Deus. E o que Deus colocou no meu coração é a maneira como esse Jesus, depois que ressuscitou, ele encontrou com aqueles discípulos tristes, amargurados, desesperançosos, sem saber o que fazer, saindo de Jerusalém, que na Bíblia Sagrada Jerusalém é símbolo de alegria, Jerusalém é símbolo de Sião, Jerusalém é símbolo de gratidão, Jerusalém é um lugar de bênção, um lugar onde Deus ordenou que fosse construído ali um lugar para que o povo de Deus pudesse adorar. E eles estavam saindo daquele lugar sem esperança e saindo ali encontrou-se com o nosso mestre, o Senhor Jesus. E quando eles encontraram, o que Jesus indagou a eles foi: o que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão preocupados? Qual é o motivo dessa angústia de vocês? Por que vocês estão aflitos, saindo de Jerusalém e seguindo? E eles olharam para Jesus, irmã Tatiane, e disseram: por acaso você é algum estrangeiro? Só você, em meio a toda a cidade de Jerusalém, não sabe o que fizeram com um homem chamado de Jesus. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, alguém admirado por tudo e por todos. Mas os judeus e os principais dos sacerdotes, eles pegaram esse Jesus, crucificaram, e hoje é já o terceiro dia. E quando Jesus acabou de falar isso, ele começou a abrir as escrituras, glória a Deus, e a palavra do Senhor diz que ele começou a abrir lá no livro da lei, abriu lá nos profetas, abriu nos salmos, e a palavra do Senhor vai dizer que enquanto que Jesus abria as escrituras, mas eles não sabiam que era Jesus que o tinha acompanhado, mas eles começaram a ouvir minuciosamente a maneira como Jesus explicava aquilo que acerca do próprio Jesus estava em toda a Escritura. E Jesus mostrava para aqueles homens: olha, aquilo que meu Pai, aquilo que o Espírito de Deus inspirou estes homens para escrever na Bíblia Sagrada, cumpriu-se na minha vida. Eu vim à terra, não foi apenas para andar e curar os enfermos, mas eu também vim para morrer e ao terceiro dia ressuscitar e cumprir a palavra, a vontade de Deus, cumprir o propósito que o Senhor Deus nos chamou para que assim fizesse. E aqueles homens ficaram admirados das palavras de Jesus. E eu gostaria de observar o último versículo que eu li nesta noite, que é o versículo 32, porque se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que Jesus, chegando naquele lugar, Emaús, o texto diz que ele fez como quem ia mais adiante, mas aqueles homens convenceram Jesus a ficar, e a palavra do Senhor diz que eles ficaram. De repente, eles foram servir o jantar, foram servir ali uma refeição, e a palavra do Senhor diz que antes de servir a refeição, Jesus, da maneira como ele tinha costume, levantou as mãos para o céu, deu graças a Deus pelo pão que ele estaria recebendo em poucos minutos. E quando isso aconteceu, aqueles discípulos olharam e perceberam que era Jesus que estava com ele durante toda a caminhada de Jerusalém até Emaús. Eles andaram aí aproximadamente 11 quilômetros. Quem já andou esse período de pé
Você pode imaginar, pode perceber que você precisa, no mínimo, de 1 hora de caminhada para você fazer 11 quilômetros num passo normal. E eles tiveram a grata oportunidade de, durante essa 1 hora, ouvir aquilo que acerca do próprio Jesus estava descrito, discriminado, mostrado em toda a Escritura. Aleluia, Jesus Santo é o nome do Senhor Jesus. E o versículo de número 32, que é o versículo que eu li, quando eles perceberam quem era que estava com ele naquele momento, o texto diz assim: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho ele, o Jesus, nos abria as Escrituras, porventura, nós não conseguimos, nós não ouvimos, nós não percebemos o poder da palavra de Deus em nossa vida. Porventura, nós não sentimos a mão de Deus e a maneira como Deus preparou este momento para que pudéssemos aprender acerca do nosso Mestre, acerca de como cumprir o propósito de Deus, acerca de como ouvir a palavra de Deus, acerca de como sentir a mão de Deus dirigindo cada passo do nosso Mestre e do nosso Senhor Jesus. E depois que eles perceberam tudo isso, receberam aquela palavra, eles não ficaram ali. O texto diz que já era escuro, já estava noite, mas eles ficaram tão animados, tão alegres, por ouvir a palavra de Deus, por reconhecer Jesus, por perceber que Jesus tinha cumprido o seu propósito. E eles disseram: nós não vamos ficar em Emaús, nós precisamos voltar e precisamos anunciar essa palavra para os discípulos que estão com medo, atormentados, sem saber o que fazer, trancados ali. A palavra do Senhor diz que eles estavam em Jerusalém com muito medo, quem sabe também de ser morto, quem sabe também de sofrer aquilo que Jesus teria sofrido naquele momento ali. E a palavra do Senhor diz que eles voltaram e chegaram em Jerusalém, encontraram com Pedro, encontraram com os 11 discípulos, e quando eles encontraram ali, começaram a falar que o mesmo Jesus teria também aparecido a eles, e eles ainda estavam, os discípulos estavam ainda sem saber, sem acreditar como Jesus pudera ter ressuscitado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, enquanto eles estavam abrindo as Escrituras, enquanto aqueles homens, Cleopas e os discípulos estavam ali, a palavra do Senhor Jesus vai dizer no finalzinho desse capítulo: e o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu gostaria de falar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando a palavra do Senhor cumpriu-se na vida, não apenas de Jesus, mas naqueles discípulos, e aonde aquele grupo de demais discípulos estava reunido, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles não puderam acreditar. O texto vai dizer que eles ficaram abismados, com medo, alegres, e não sabiam o que fazer, mas tinham uma grande alegria por saber que o mesmo Jesus estava ali com ele, por saber que a palavra de Deus teria cumprido-se na vida de Jesus. E quando eu vejo todo esse texto sagrado, e eu olho para a Escritura, e eu vejo a nossa situação hoje, eu vejo o que eu e você está passando nestes dias, durante toda esta caminhada, eu gostaria de dizer para você que o mesmo Jesus que apresentou-se no meio deles, ele também está conosco para nos conduzir segundo o seu bom propósito até aquele dia. O mesmo Jesus que deu vigor para que aqueles homens não apenas chegasse na cidade ou naquela localidade chamada Emaús e voltasse e pudesse anunciar aos demais discípulos as grandes e maravilhosas coisas que Jesus os tinha feito conhecer. Este mesmo Jesus continua vivo, 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 e estará vivo até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou e continuará vivo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor.
Lá no livro de João, capítulo de número 14, a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e o levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vivemos em um tempo onde a perturbação tem tomado conta de muita gente, onde o medo, o nervosismo, o desespero, a falta de fé, não apenas dentro da igreja, não apenas entre as pessoas que servem a Deus, como também as pessoas que não professam fé nenhuma. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas não conseguem mais colocar o seu pé na rua, ou não conseguem, quando passa mal, ir num hospital para se cuidar, ou não conseguem pedir apenas ajudas, e muitas pessoas têm partido, têm morrido em meio a tantas coisas difíceis. Mas eu gostaria de olhar para você e dizer nesta noite que Deus tem esperança para a sua vida, dizer que a palavra de Deus é poderosa para nos fazer viver segundo o seu bom propósito. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E não podemos, meu querido irmão, amigo que me ouve, ficar com medo ou atormentado quando nós vemos uma situação como essa, assim como aqueles discípulos estavam também atormentados. Mas o que foi que trouxe ânimo para aqueles homens foi a palavra de Deus. Quando eles perceberam que a palavra de Jesus teria cumprido-se, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os escritos sagrados, cumpriu-se desde o Velho Testamento até aquele dia na vida de Jesus. Eles criaram fé no seu coração, eles puderam dizer: a palavra de Deus é fiel. Se Deus cumpriu a sua palavra no passado, cumpriu no presente, continuará cumprindo a sua palavra. E eu gostaria de dizer para você: não ponha a sua esperança no seu dinheiro, não ponha a sua esperança na sua saúde, não ponha a sua esperança no seu automóvel, não ponha a sua esperança no seu parente, não ponha a sua esperança na tecnologia que você está assistindo agora. Tudo isso vai e pode acabar a qualquer momento, mas coloque a sua esperança no Senhor, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Tudo que essa palavra aqui está escrita cumpriu-se, está se cumprindo ou vai se cumprir. Mas se eu não acredito, mas a palavra de Deus não depende da fé sua. O sol vai brilhar, queira você acredite ou não. O sol vai continuar brilhando, queira você queira ou não. A palavra de Deus, o sol está no seu lugar, porque a palavra de Deus determinou que ele estivesse. A terra está neste lugar, porque a palavra de Deus determinou que estivesse. Você estará aí, porque a palavra de Deus determinou que até este momento você continua aí, porque no dia que a palavra de Deus findar para mim ou para você, acabou a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, porque nós vivemos, porque tem um Deus que criou todas as coisas, como diz a Escritura. Mas se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nele, nós podemos com certeza andar com a nossa paz no coração. Eu não estou dizendo para você que você não deve ser cuidadoso, eu não estou dizendo para você que você não deve ter cuidado, pelo contrário, devemos ser, como diz a palavra, simples como as pombas, prudente como as serpentes. Mas eu gostaria de dizer para você nesta noite: não temas em ousar atravessar a caminhada onde o Senhor Jesus nos chamou. Muitas pessoas morreram no ano de 2019, muitas pessoas morreram no ano de 2018, muitas pessoas irão morrer durante este período, mas a palavra do Senhor nos diz aqui onde nós lemos que ela vai continuar se cumprindo, e nós precisamos procurar aquilo que Deus ordenou para a minha e pela sua vida. A palavra diz que Deus tem paz para você, a palavra de Deus diz que Deus tem esperança para a sua vida, a palavra de Deus diz
que Deus é maravilhoso, é luz para o seu caminho. A palavra de Deus diz que Deus é força no momento onde você precisar de força. A palavra de Deus diz que Deus é a sua fortaleza em qualquer situação. Bem-aventurado o homem que não põe a sua confiança no seu braço forte, mas coloca a sua esperança no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que este homem receberá do Senhor a sua ajuda no dia da angústia. E eu gostaria, meu querido irmão, o amigo que nos ouve, talvez simpatizante deste evangelho, ou das músicas, ou daquilo que nós professamos, eu gostaria de dizer para você: ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua causa, ainda há esperança para a tua família. Não baixe a cabeça, procure em Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que em Jesus podemos atravessar situações. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo, quando saiu ali de onde ele estava em direção a Roma, o Espírito de Deus disse a ele que a viagem seria muito trabalhosa, porém ele conseguiria chegar lá, não apenas ele, mas também os outros que estavam com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está com medo de não atravessar este período. Olhe para Jesus. Deus vai fazer você atravessar esta caminhada. Não é pela sua força, não é pelo aquilo que você imagina, mas é pelo poder de Deus. Creia na palavra de Deus. Permita que essa palavra mude a sua história. Aprenda a cumprir o propósito de Deus e deixe Deus fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você nesta noite e deixar essa palavra por seu coração. Medite em nome de Jesus. Convido você a orar. Senhor Deus e Pai, graça te dou por essa maravilhosa oportunidade. Eu oro, Senhor, por este jovem, Senhor, que está triste, angustiado, sem saber o que fazer. Por essa senhora, Pai, que tem se desesperado, que não tem permitido que a tua palavra entre em seu coração, entre na sua mente e trabalhe de forma poderosa. Deus, eu oro também, Senhor, por esse Senhor que tem colocado, Senhor, pensamentos malignos na sua mente e tem colocado os pensamentos que não têm trazido paz na sua vida. Nesta noite, eu oro por você, que Deus venha nesta hora trazer luz na sua caminhada. Eu repreendo toda força maligna, toda força do mal, toda ação do inimigo, tudo que o diabo intentou contra a sua vida, seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro paz na tua casa, paz no teu lar, paz na tua caminhada. E a minha oração é que Deus venha ter misericórdia da sua vida e que Ele te dê mais e mais esperança e oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.